Boa noite, Gustavo, boa noite, Samuel, boa noite, Negona, ou Tonton para os íntimos, como eu fiquei sabendo já. Hoje a gente começa mais uma roda de conversa aqui do Miragens, né, do Residência Pedagógica da FMG. Meu nome é Bruno, eu sou professor de teatro da Escola Estadual Professor Leopoldo de Miranda, e nós que somos do Residência Pedagógica, a gente preparou essa roda de conversa para a gente ampliar os nossos conhecimentos, os nossos bate-papos, as nossas redes de contato, fortalecer coisas que nós precisamos ultimamente, toda essa área cultural, essa área educacional. E aí, antes de eu poder apresentar a Negona, eu queria que Gustavo e Samuel se apresentassem para todo mundo. Então vou. Ei, gente, eu sou Samuel Carvalho, eu sou residente do projeto Residência Pedagógica da UFMG, sou estudante do curso de dança e junto com o Gu e o Bruno a gente está produzindo aqui a mostra. Então estou muito feliz de estar recebendo a Negona aqui com a gente, obrigado. E agradecer também a todo mundo aí que fez o projeto, está fazendo o projeto acontecer, a equipe do Instagram e a equipe de produção aí da mostra. Obrigado. Oi, gente, meu nome é Gustavo Coelho, eu sou um dos organizadores, né, da mostra. Muito obrigado, Bruno, por estar aqui, obrigado, Samuca. Negona, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, a nossa terceira roda de conversa, a gente tá arrasando, gente, a gente tá incrível, então bora que bora, começar com alegria, né, começar com alto astral, porque hoje é quarta-feira e bora que bora. Isso aí. Então, hoje, apresentando a Negona, né, a gente não está aqui para perguntar, aquela famigerada pergunta se funk é arte ou não. A gente está aqui para afirmar que funk é arte, sim. E a gente convidou a Negona, que discute esse gênero musical brasileiro, né, que veio aí nessa diáspora gigantesca, nesse contexto histórico, criando resistência. E quem é Negona Dance? Estudante de dança, dançarino, intérprete, coreógrafo, diretor do grupo Identidade, dançarino e coreógrafo do grupo Favelinha. Começou sua jornada lá em 2011, passou pelo Criança Esperança, Valores de Minas, e está como estudante de dança, no curso de dança pela UFMG. Jovem militante do aglomerado da Serra, também é pesquisador e dançarino do funk. Faz parte do Observatório das Quebradas, um coletivo político-cultural de defesa da cultura afro-periférica urbana. Também é um dos produtores do baile Funk da Serra. Sua dança já foi e está sendo prestigiada nos maiores eventos da capital mineira e fora dela. Como o Negona mesmo diz, o funk diz quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Negona, muito bem-vinda. Se apresente e vamos começar. Que tudo. Boa noite para todo mundo. Assim, primeiramente eu quero agradecer pelo convite. Eu gosto muito, eu aceito convites só de projetos que eu acho que faz sentido para mim. E o Residência é um projeto que eu queria estar, mas por conta de tempo e várias coisas esse ano eu não consegui. Assim. Então, como você já disse muita coisa, já falou um pouco assim, sobre vários lugares que eu passei. Atualmente tenho 23 anos de idade, estou curtindo a vida como tem que ser curtida, mesmo nesse caos que a gente está vivendo, né? Com saudade de várias coisas, de vários sentimentos, de várias energias, assim. E aí eu acho que você falou tudo, só uma coisa que eu queria complementar é que eu também faço parte da rede Global Shapers, fui vice-curador. E para quem não sabe o que é Global Shapers, são jovens de 20 a 29 anos que trabalham com impacto social na cidade. É uma rede internacional criada pelo Fórum Econômico, pelo Fórum da Economia, né? Lá de Davos, lá daquela galera lá. E aí eu fui vice-curador, né? Foi um projeto que me ajudou a alavancar muito. E aí, como hoje é um enorme prazer, eu gosto muito de falar do funk,
É sempre muito prazeroso, assim, eu trazer minhas vivências, meus estudos, né, e compartilhar, assim, com a galera, assim. Muito obrigado pelo convite, vamos lá. Vocês querem começar com alguma pergunta? Que eu gosto, sim, porque eu posso começar falando, e se vocês quiserem começar com perguntas também é de boa. Porque a gente... Não, tá, vamos lá. Minha trajetória, né, Negona hoje, muita gente conhece como Negona, mas eu chego na dança assim como negão, eu chego na dança no movimento das danças urbanas, do hip hop, do house, e logo em seguida eu passo ali, saio das danças urbanas, vou para o balé clássico, para o jazz, para a dança contemporânea, e ali, ainda nas danças urbanas, me reconheço enquanto pessoa periférica, uma pessoa negra, bicha preta nesses lugares, e saio das danças urbanas assim com uma conexão ainda muito forte com de onde a cultura vem. Porém, eu vou para uma outra realidade, que é a realidade do balé clássico, as danças clássicas e tal, e vou viver um mundinho onde eu me afasto de tudo que é periférico, que vem de periferia, que vem de favela, e vou viver um outro mundinho que era um mundinho do sonho, né? Não que não seja meu sonho hoje mais, tipo assim, dançar numa companhia de dança contemporânea, de jazz, de viver uma Broadway da vida, ainda é sonho. Mas eu descobri que existia outros sonhos possíveis a partir do funk chegar na minha vida. Assim. E aí, quando eu falo funk, eu falo de uma cultura muito grande, né? O funk, quando a gente fala, o funk, a pergunta que todos dizem, assim, né? Que todos fazem, o funk é cultura? O funk é uma cultura que ela vai para além de gênero musical. Ela é uma cultura que vai para as corporalidades dos estilos de dança, e é uma cultura vivenciada dentro das favelas assim, do Brasil. Então, o funk, enquanto ritmo, né, ele surge ali no Rio de Janeiro, antes um pouquinho do Furacão 2000, com influências, né, nos bailes blacks, né, e com influências assim do Miami Bass, que é um outro estilo musical que chega muito, muito forte no Brasil, e o brasileiro começa a mexer nesses beats, assim, e começa a chegar nos pontos do funk que a gente tem hoje. E aí, esse funk ele vai se desdobrando para além de música, porque o funk ele começa contando sobre histórias e vivências, tanto do crime, tanto das vivências de mães, de famílias, e enfim. E aí uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, o movimento funk putaria que a gente escuta hoje, que majoritariamente esse cenário é composto por homens, a gente precisa lembrar que esse cenário começa por mulheres negras periféricas lá atrás, com Daisy Tigrona puxando esse bonde inteiro. Então, os homens só começam agora, dominam a cena, né? E tal. Então, a gente tem várias problemáticas assim para trazer dentro desse tema, assim. E aí, o funk vai se desdobrando, vai chegando na evolução hoje. E aí, um belo dia, assim, eu estava num festival na Sapucaí, pau quebrando, festival uma delícia. Eu não ocupava muito o centro da cidade, eu vivia literalmente, não posso, aquela frase, não posso ter ensaio, de domingo a domingo. E aí, esse dia eu fui para esse evento, a gente bebendo e tal, e aí tava rolando uma batalha de funk que eu ainda não conhecia. Dançava funk já, mas eu dançava ali numa boate, né? Eu já tinha me distanciado muito desse lugar da vivência, né? Do funk de favela, o funk, né? De onde é produzido e vivido, assim. E aí eu tô lá no festival e tal, e as meninas tá comigo assim, se inscreve na batalha e tal. Eu falei, eu não, vou passar vergonha, não sei o quê. E falei, não vou me inscrever. Só que as meninas, né, elas têm um trem diferente no corpo, assim, que foram lá e fizeram a minha inscrição. E eu não sabia, do nada, eu não conhecia o Cadu ainda, do nada, Cadu chama Negão no palco.
Aí fiquei parada, assim, eu falei, não sou eu. Aí as meninas estavam assim, vai que é você sim. Tá te chamando e agora você vai. Mas até então o festival ainda estava vazio, assim, para a primeira batalha. Aí eu falei, nossa, pronto, o que essas meninas estão arrumando pra minha vida? Vai ser a passação de vergonha. Aí fui. Aí teve a primeira batalha, consegui passar para a segunda, e aí o palco foi enchendo. Eu lembro que na final já era um mar de gente. E aquilo ali começou a significar muito para mim, porque o jeito de eu dançar funk era um jeito hiper mega afeminado. E eu ainda não era assumido, porque eu ainda tinha uma relação ainda muito forte com a igreja, um medo ainda muito familiar ali. E naquele dia eu me senti bem, me senti livre, assim, de poder dançar à vontade, de poder jogar mesmo e tal. E aí acabou que eu ganhei a batalha. Ganhei a batalha e foi tudo, foi maravilhoso e tal. E aquilo ali eu comecei a refletir muito sobre, porque eu nunca tinha sentido aquela energia e aquela coisa que eu senti enquanto eu dançava no palco, dançava funk no palco, eu nunca tinha sentido em outro lugar. É lógico que as outras danças que eu fazia, eu sempre sinto muito prazer de estar no palco fazendo, dançando outras categorias, sabe? Para mim é sempre muito importante, mas para mim ali o funk, eu senti que o funk naquele momento ele me abraçou, né? E aí eu comecei a perceber, falei, velho, uma cultura que tá tão perto de mim, tá tão próximo de mim, lá da favelinha aqui do outro lado do aglomerado, eu não conhecia o trabalho que era feito com funk. E aí eu falei, nossa, velho, e agora? Eu quero sentir mais isso. Então eu comecei a ir mais para as batalhas, participar e tal. E aí eu fui entrando mais para esse mundo do funk. Foi quando o Cadu teve a oportunidade, um dos grupos de funk saiu lá da favelinha, e a favelinha, o Cadu teve que criar um outro grupo. E aí ele me chamou para essa nova formação. Quando ele me chama para essa nova formação, assim, eu começo de fato a entender o propósito do funk, tanto na minha vida e o tanto que eu consegui assim trazer outras pessoas para perto, né? Um lugar de representatividade, um lugar de liberdade enquanto pessoa LGBTQIA+, um lugar também de respeito e um lugar também de construção de diálogo. Então eu comecei a ver a cena com um ângulo diferente. Aí eu comecei a questionar o que eu fazia no balé clássico, a história do balé clássico. Peraí, essa história não conta a minha história. Essa história do que eu estou olhando aqui, que é uma história europeia, que é tudo lindo e que homem tem que ser homem, não dá para ser afeminado no palco quando se dança balé clássico. Algumas coreografias de jazz também não tem como você ser afeminado. Então algumas danças não te permitem esse lugar. E o funk falou comigo assim, olha, aqui você pode dançar do jeito que você quiser. O dia que você quiser dançar, performar a masculinidade. E aí eu começar a questionar também o que é masculinidade, o que é feminilidade, né? E aí eu começo a questionar isso e começo a entender e trabalhar mais com a favelinha, entender esse lugar, porque eu já tinha mais ou menos uns 18 anos quando isso aconteceu e tinha um grupo mirim, que era um grupo de criança dançando funk. Então, como que isso assim se desdobrava, esse funk também era usado de uma forma indireta, mas como uma ferramenta pedagógica também, porque os meninos só podiam dançar depois de fazer as atividades da escola, depois de entregar um boletim ali, talvez, de mostrar desempenho na escola. Então, isso era muito cobrado assim dos meninos mais novos, assim, das meninas também. Então isso começou a me atiçar. Eu falava, eu gosto muito de dança e gosto muito eu sempre fui louco para ser pedagogo ou ser professor de escola. Sempre fui louco assim, querendo esse lugar assim. E aí eu começo a olhar para mim quando eu entro na universidade, né, em 2017, no segundo semestre. E aí eu começo a olhar para a universidade, o que a universidade queria questionar,
o que eu vivia do lado de fora e o que eu queria também vivenciar dentro da universidade. E aí pensar nesses lugares, assim. E aí quando eu venho fazendo todo esse recorte, entendendo o funk como cultura, em 2017 ou em 2018, eu entro para o Observatório do Funk, que hoje é o Observatório das Quebradas, mas o Observatório do Funk ele é criado a partir de um momento que eu estava aqui na minha casa, o baile acontecia do outro lado, e aí isso me desperta uma coisa ainda maior, um desejo ainda maior de lutar e de falar sobre funk, assim. Que eu estava deitado já e eu escutei muito tiro. E fazia muito tempo que eu não escutava, que o aglomerado da Serra não tem guerra há muito tempo, né? Entre tráfico e polícia e entre as regiões daqui. Então eu falei, nossa, gente, o que está acontecendo? Fui para minha janela ver o que estava acontecendo. E aí o baile na época que era baile da Binário, a polícia fez uma operação onde deixou várias pessoas feridas e mataram um jovem. E aí nasce o observatório, né? Porque o observatório ele tem a Kika, né? Que é a produtora, que é o baile funk, um dos maiores baile funk de Minas Gerais, é produzido por uma mulher, né? Que está sempre nos bastidores, e uma mulher negra assim incrível, muito foda. E aí ela fica sem reação. E aí uma galera que está no baile, que é uma galera do direito e tal, do direito e e jornalistas também, começa a falar isso, a gente vai precisar fazer uma ação maior, fazer um diálogo maior com os órgãos públicos, principalmente os órgãos da segurança pública. Então o observatório ele vem nesse embate, porque muitas das vezes a gente chegava para dialogar com a polícia, por exemplo, e essa mesma polícia falava conversava com a gente de uma forma que a gente não entendia muito. Então vem a Maíra, que hoje é a doutora Maíra Neiva, né, que já era professora do IF, hoje ela é professora da Universidade Estadual de Minas Gerais, de Direito, e ela começa a dialogar de igual para igual, defendendo um baile funk, uma ação cultural, territorial também, e um dos únicos viés de lazer da periferia. Porque a gente sabe que quando a gente desce para o asfalto, a gente sofre inúmeras violências psicológicas e outros afins, assim. Então, ela começa a dialogar. Vocês querem falar de lei, a gente vai falar de lei. Vocês querem falar de legislação, e o melhor de tudo é que ela encontra diversos alunos dela dentro dessas discussões. E aí o observatório ele vem nesse caminho, assim, onde tem a Dani Mendes também, que faz toda a parte burocrática financeira. Ela também é formada, ela é mestra em administração pela UFMG também. Esqueci o núcleo dela agora, eu passando vergonha. Mas ela também vem com esse embate, e aí leva o baile funk, porque o mestrado dela foi sobre o baile funk, né? Então ela leva para uma área administrativa, onde a galera não tá familiarizado com aquilo ali, então ela também enfrenta muitas coisas dentro da universidade. E aí eu começo a entender mais esse diálogo, assim, o observatório eu entro no observatório para escrever a história do baile funk do aglomerado da Serra. E aí daí para lá eu tô no observatório até hoje, sou um dos produtores do baile funk. E aí a gente começou a entender o baile funk como uma potência. E aí a Kika tem uma ideia maravilhosa de fazer o baile circular pelo aglomerado. E aí a gente começa a entender que antes, assim, os sonhos de várias crianças antes era: eu quero ser o dono da boca, eu quero ser o dono do morro. Porque isso, querendo ou não, é um status territorial muito grande, né? Então, esse era o sonho dos adolescentes, de parte da juventude, por não ter muito acesso, assim. Então, quando a gente... e aí o baile funk, quando se torna o baile funk da Serra, começa um diálogo totalmente diferente. Opa, peraí.
O Marcelo Matos, que é o mestre de cerimônia, sempre foi o mestre de cerimônia do baile, mesmo ele sendo hétero, ele ainda brincava muito assim, não passa a mão no cabelo das meninas durante o baile, não passa a mão nas meninas, sabe, saiba chegar, respeita as gays, respeita todo mundo. Ele começa a fazer essa construção diferente e o baile se torna com todo esse trâmite burocrático, o baile da Serra se torna o primeiro baile, um dos primeiros bailes legalizados da América Latina, assim. Então, o respeito que a polícia tem que ter e a transformação que vem para esse baile, porque antes quem tinha medo, hoje se sente seguro, já a partir desse momento começa a se sentir seguro por estar no baile funk. E aí, dentro disso, a gente rodou, né, o baile pelo aglomerado da Serra inteiro. E o mais legal, assim, é que os movimentos do tráfico que não circulava pela Serra começa a falar assim, peraí, eu quero curtir o baile que está acontecendo na outra quebrada. Então eu preciso ir para lá com respeito. E aí começa a galera a se respeitar e apaziguar também esse lugar assim de confronto, eu tenho que confrontar o outro, eu tenho que confrontar essa galera, e começa a apaziguar. Então começa a ter uma paz muito grande assim na Serra de ninguém confrontar ninguém. E aí a gente, a partir daí também, que foi quase um ano de feito de bailes assim, a gente nota, né, eu ter primos, ter uma galera adolescente, criança muito próximo aqui de casa, a gente começa a perceber assim, que o sonho dessas crianças também começam a mudar. Né? Antes eles queriam ser o dono do morro, queria ser isso, aquilo, outro. E aí, de repente, esse sonho começa a querer ser... Eu quero ser o dançarino que está no palco, eu quero ser o produtor que faz o baile, eu quero ser o DJ, eu quero ser o segurança, sabe? Eu começo a entender o baile com uma outra funcionalidade. E isso é muito massa, assim, porque aí eu começo a entender o meu papel dentro da universidade com isso tudo, que é falar do funk enquanto ferramenta pedagógica dentro das escolas públicas para facilitar até mesmo o diálogo. E até então a gente está falando ainda de uma cultura e do funk, que é a cultura falada e vivenciada por majoritariamente dos jovens de escola pública. Então, o que eu penso muito o que eu levo para os professores que estão sempre perto de mim se eu dialogo, né? Eu não tive isso, então eu penso muito isso quando eu tenho a oportunidade de estar dentro da sala de aula, principalmente escola pública. Se eu dialogo, eu falo a mesma linguagem que os meninos falam, e essa linguagem é baseada no funk, e eu falo essa mesma linguagem, não importa a matéria que eu queira dar, eles vão estar interessados, porque eu falo de igual para igual, sabe? E isso começa a ser interessante. Eu saio desse lugar de a escola é maçante, a escola é isso, a escola é aquilo outro. Então a gente sai desse lugar, desses espaços assim, e começa a entender o funk num lugar diferente. Mas aí a gente está falando de uma sociedade brasileira, que aí tem várias coisas. Até mesmo a academia entender isso ainda é muito complicado. Por mais que hoje, assim, eu tenho uma amiga, assim, que é a Renata Prado, que ela fala, eu não escrevo artigo porque a academia é isso, assim, a academia vai pegar seu conhecimento ali e vai traduzir da forma que ela quer, sabe? E é uma coisa que só serve para ali, e é uma teoria que vai ali e não vai diretamente para a prática. E aí hoje, quando eu falo sobre a cultura do funk, eu vejo o funk sim nesses lugares como ferramenta pedagógica, eu vejo o funk como um transformador social para diversas vertentes que ele vai trazer, tanto na vivência, tanto na corporalidade, que são as técnicas do funk que existe hoje, e tanto na musicalidade. A Anitta é uma pessoa que tem muita voz, né? Mas vários funkeiros e funkeiras assim, já vem falando sobre isso, que a sociedade fala assim, mas vamos problematizar as letras,
vamos problematizar isso tudo. Tá, beleza, vamos problematizar. É importante a gente problematizar e entender do que se dá essa discussão. Porém, a gente precisa, a Anitta falou isso e várias outras pessoas também já falaram, que se eu quero mudar a realidade da música, eu preciso mudar a realidade do que as pessoas vivem. Né? E eu tô falando de mudar a realidade do que as pessoas vivem, eu tô falando de sexo, tô falando de vida pessoal, eu tô falando dessa barreira entre periferia e asfalto, eu tô falando de acessibilidade, porque a gente sabe, por exemplo, que quem ganha dinheiro com o funk hoje? Né, de fato, eu sei que tem muita galera da periferia, muito MC, muito DJ periférico fazendo grana, mas quem tá girando o maior capital real de funk não é a galera que tá dentro das favelas, sabe? Então a gente precisa começar a compreender isso, de tipo assim, hoje a favela virou um assunto gourmetizado, é muito legal falar de favela, é muito legal falar sobre funk, mas é muito legal também a gente trazer essa galera para essa realidade. E o que eu gosto muito de falar, assim, do quanto essa construção dentro, principalmente eu gosto muito de falar do funk enquanto sala de aula, porque eu acredito que a educação, quando a gente fica 11 anos dentro da escola, assim, a gente tem um processo de aprendizagem, de formação cidadã, que se dá muito ali, né? Porque a maior parte do dia a gente passa ali. Então, se eu, por exemplo, eu vivenciei coisas, eu e minha turma, bem dizer, bem toda, assim, de pensar, de escutar, né, de diversos professores, assim, de onde você vem, as pessoas não vão chegar em lugar nenhum, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu já tive professor que olhou para mim, eu lendo, nem era livro, assim, mas era uma revista informativa, tipo, eu lendo essa revista dentro da sala de aula, a professora chegou, bateu na mesa e olhou dentro do meu olho, aquilo, eu sou muito do confronto, né? Olhou dentro do meu olho e falou assim, não sei para que você tá lendo isso, porque de onde você vem, você não vai chegar em lugar nenhum, olha a turma que você tá, olha com quem você anda, olha de onde você vem, você não vai chegar em lugar nenhum. E aí eu sempre fui desse confronto, sempre tive uma força muito grande de lutar contra isso. Eu falei, você tá falando que eu não vou chegar em lugar nenhum? É porque eu tenho um lugar muito bom e muito foda para poder chegar e conquistar. Não que eu saiba que lógico que a gente sabe que esse caminho não vai ser fácil. Mas eu gosto da dificuldade. E se eu tiver que chegar lá na base da dificuldade, eu vou chegar. Só que, infelizmente, para mim, eu tenho essa realidade, porque a Danças Urbanas lá atrás, ela falou para mim sobre resistência, porque é uma cultura que nasce de resistência. Então, quando eu vou para a sala de aula, quando eu começo a amadurecer dentro da sala de aula, eu falo assim, eu tenho que nadar contra uma maré social, uma maré educacional, porque as pessoas que estão aqui, que estão ao redor aqui, já estão com o lugar onde eu vou chegar já pré-determinado. Então, opa, peraí, eu vou ter que mudar essa história aí. E aí, quando eu entro na universidade, que eu começo a pesquisar, que eu falo, gente, cadê a galera do funk dentro da universidade? Cadê a galera falando sobre favela dentro da universidade? Porque é sempre reprimido. E aí, um dia, não vou citar nome de professor, mas um dia dentro da universidade, por exemplo, eu escutei assim, o que não está escrito não existe. Aí eu falei assim, então a gente vai ter que escrever, né? A gente vai ter que escrever e graças aos deuses e a Deus, eu tô aqui para contar essa história. Se antes não tinha, eu tô aqui mas eu já ouvi de professor também falar assim, eu tô doido que você forma, porque você problematiza demais a aula. Eu falo, moço, vai ter que me aguentar aqui na graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, eu não tenho pressa nenhuma de sair da universidade, porque eu acredito que se eu cheguei até aqui, é para mim construir algo e eu não vou chegar sozinho, tem uma galera para chegar junto, sabe? E aí fazer esses debates, falar sobre funk dentro da universidade, que a gente sabe que a universidade ainda é uma ferramenta que legitima, né, muita coisa ainda na sociedade, assim. Então, quando a sociedade quando a faculdade, a área acadêmica dá uma fortalecida ou uma
firmada nesse diálogo do funk. Lógico que no Rio de Janeiro tem gente que faz. Na UFMG tem gente que faz, inclusive eu fiz uma matéria incrível de funk carioca, foi dentro da universidade. E aí eu acho que esses espaços estão sendo conquistados. Só que nem toda a juventude ainda não tem a força que eu tenho. Não tem a força que eu tive de muitas das vezes... e aí quando eu falo disso assim, porque isso nos atravessa muito dentro da sala de aula, que é o nosso dia a dia. Que quando a gente vai chegando ali nos 14, 15, 16, principalmente para os meninos, assim... É um espaço que a gente começa a levar umas coisas da cobrança de mãe dentro de casa, que muitas das vezes nós somos criados por mãe solo, e aí a mãe que trabalha e começa a falar, você está chegando na idade, precisa ajudar dentro de casa, é uma idade que os meninos e as meninas começam a namorar, então você quer pagar um cachorro quente ali, você quer sair para tomar alguma bebidinha nas escondidas, sabe? E aí você começa a falar assim, poxa, eu preciso de dinheiro, então eu vou atrás de um emprego. E aí você bate nas portas de emprego, e a galera também, o que infelizmente, muitas das vezes, que chega primeiro, a primeira coisa que chega é a nossa cor. E aí, logo em seguida, o nosso CEP. Então, você já está desclassificado da vaga sem antes as pessoas te conhecerem, antes as pessoas saberem das suas habilidades. E aí você volta para casa frustrado. E aí no dia seguinte você vivencia várias coisas dentro da escola. E aí você continua sendo forte, falando, não, vou conseguir uma coisa legal. E aí quem está no portão de fora da minha casa, quem está falando que eu sou bom, que eu consigo ganhar um dinheiro, que eu consigo ajudar dentro de casa, é lógico que não são a realidade de todos, assim. Mas quem está falando isso? O tráfico. Né? O tráfico está falando que tá vendo a minha potencialidade, tá vendo o meu esforço, falando, mexe com isso não, a sociedade é assim mesmo, vem para cá, trampa com nós, a gente está falando de grana, a gente está falando de muita coisa, isso tudo circula a partir do funk. Então hoje, assim, quando eu acredito na potencialidade da cultura funk, eu acredito nessa potencialidade a partir da escola pública também. Sabe, de diálogo dentro de sala de aula, de entender esse diálogo. Acho que é isso. Vocês podem perguntar coisas agora. Senão eu vou falando aqui até... Por favor, assim, particularmente eu vou adorar, porque tá incrível o que você tá falando, sabe, Negona? Primeiro, porque é muito bom quando você traz isso da escola pública. Eu não me canso de repetir o tanto que eu acredito na escola pública, sabe? A gente é um país que, aos trancos e barrancos, a gente mantém um serviço público de educação, de saúde, que é de uma qualidade que as pessoas tendem a desmerecer, né? E que a gente não percebe o tanto que isso tá na nossa vida. Né? Não só porque, vou pegar o exemplo mais óbvio do SUS, né? Que as pessoas... Aos poucos elas estão descobrindo que o SUS é que faz qualidade de segurança dos restaurantes, o SUS é que dá o tratamento contra câncer, sabe, que faz esse tratamento, que distribui remédio, e isso no mundo, é muito raro a gente ter isso. E na educação, a gente também tem muito aluno bom, muito professor bom, muito gestor bom, e que infelizmente acaba lidando com coisas similares do que você trouxe, né? E aí você traz, eu até arrepiei aqui, você traz muita coisa massa de gênero, de música, de sociedade, de cultura, de mercado de trabalho, que cabe muito à escola falar disso, né? Eu vejo muito a escola nesse lugar potente de um centro de cultura. A escola devia ser um centro cultural, Sim. Sabe? E eu espero que ela esteja se tornando isso, sei lá, a gente está nesse limbo aí agora. E quando você traz essa valorização ao mesmo tempo de se reconhecer um estudante de escola pública que atravessou as barreiras, que está dando a cara a tapa e que está virando e falando assim, peraí, então eu vou escrever. Se não está escrito, eu vou escrever, porque eu sou o dramaturgo da minha vida, né? E
E quando você fala de resistência, de enfrentamento, de coragem, é esse lugar que eu vejo o funk, sabe? Me parece, queria que você falasse um pouco, talvez, desses dois opostos, né? Um é esse universo que ele é tão rico que as pessoas não conhecem, e que aí a gente fica sabendo só da ponta do iceberg, que é só sexualidade, que é só crime. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa diversidade que é o funk, porque é uma diversidade, né? Sim. Posso incluir uma coisa também? Para que aí Pode. já pega, Negona. Amigo, fala um pouquinho também, baseado nisso próprio que o Bruno colocou, a respeito da criação cênica, sabe? Como que você pensa assim, um pouco de levar o funk para o palco, né, dentro dos seus espetáculos, se tiver como você incluir dentro dessa conversa. Sim, total. Então, falar da diversidade do funk é até um pouco difícil, assim, porque é o que eu desafio sempre quando eu falo, por exemplo, de funk dentro da universidade. Isso é uma pergunta que vem muito recorrente. E por mais que eu vou ficar aqui, eu vou tentar dar uma desmistificada assim, no que é, mas eu acredito no funk também muito como vivência. Todo esse iceberg que está embaixo é esse lugar. Porque, por exemplo, se vamos começar por ações simples no asfalto. Eu vejo uma pessoa negra andando na rua à noite. A primeira coisa que eu faço é esconder minha bolsa, esconder meus materiais de valor. A gente está falando aí de um racismo. Quando eu entro dentro de um ônibus, o único lugar que tem é ao lado de uma pessoa negra, eu estou falando de um racismo também. E quando eu falo, eu gosto muito de, por exemplo, uma conquista para mim que foi muito grande, foi trazer a abertura do INEARTE, que é um evento da dança, para dentro do baile funk, dentro do aglomerado. Né? Ou de 2018 ou 2019, não lembro. Porque a gente tá falando, quando a gente fala, a galera conhece só a ponta do iceberg, e para conhecer o iceberg tem que pôr o pé no morro. Sabe? É subir o morro não para turistar. É para vivenciar, é para sentar num boteco, por exemplo, tomar uma cerveja, escutar, muitas das vezes, troca ideia com quem tá ali, sabe? Com quem tá passando, com uma mãe que tá no portão terminando de arrumar casa. O funk, assim, para além do gênero musical, ele surge assim. Então, para mim, por exemplo, eu sempre dou workshop, dou aula de funk e tal. Porém, para mim, a maior sala de aula de se aprender funk, de se aprender sobre a cultura do funk, é o baile, é o beco, é as vielas, é as ruas estreitas, sabe? É o cotidiano de, tipo assim, de você andar pela quebrada e às vezes você tá de carro e você ficar 30 minutos parado porque a rua é muito pequena, tem carro querendo vir, tem carro querendo ir. Isso é vivência. O funk, ele é vivência, né? O funk é muito bonito quando ele vai para o palco, mas o que vai para o palco, o que o artista canta, o que o artista leva para o palco, muitas das vezes cantando ou sendo DJ, ele traz, vamos dizer assim, 15% do que ele vivencia. Porque os outros... o restante dessa porcentagem é a vivência, é como ele acorda, é como ele vai dormir, qual é a dificuldade que ele está passando dentro de casa, a lata de arroz e de feijão tá cheia, como é que tá? Peraí, eu consigo pensar numa possibilidade de se ganhar dinheiro fazendo funk? Esse funk vai ser valorizado porque se eu, enquanto pessoa, eu, enquanto sujeito negro, periférico, eu já não tenho tanto valor dentro da sociedade, esse gênero musical que eu estou criando, essa corporalidade que eu estou levando, ela tem valor real, sabe? E aí, quando eu levo isso, por exemplo, para o palco, né, para quem já assistiu os meus trabalhos que eu faço direção, e até mesmo os trabalhos, por exemplo, tem um trabalho muito bom assim, de funk, que está dentro do Festival Sarará de 2019,
que é um espetáculo, é um teaser de um espetáculo que chama Engolir Seco, do Favelinha Dance, onde a gente começa o espetáculo brincando com brinquedos de infantis, de boneca, de carrinho, de bola, de esses jogos, né, que a gente faz com as mãos, de amarelinha, porque o funk ele vem disso, né? O funk ele vem desse lugar. E aí vem uma música que sempre todo mundo até conhece, que é o Rap da Felicidade, que fala, eu só quero ser feliz na minha quebrada, que fala sobre felicidade da quebrada, é sobre, velho, às vezes eu tô passando por necessidade aqui, mas só de eu ter uns 5 reais ali, da galera ter 5 reais, ou 4 reais de descer ali, comprar um pão na padaria, comer uma mortadela, sabe? Isso é a vivência do funk, isso é que constrói o funk, sabe? Eu falo muito que as grandes necessidades também se constroem muito o funk em si. E aí, quando eu levo isso, eu falo, é muito legal, tipo assim, eu entender sobre, principalmente na universidade, quando eu levo esses assuntos, é muito legal eu entender sobre as teorias, sabe? É muito bom eu entender sobre as didáticas, sobre as metodologias, o que eu posso fazer, o que é possível eu fazer dentro da sala de aula, o que é possível eu fazer dentro dos projetos sociais. Mas quando eu olho para a realidade que essa galera vive, eu preciso primeiro dialogar de igual para igual. E aí a gente vai falar de vivência. Se eu não tenho uma vivência nesses lugares, e aí inclusive já houve trabalhos dentro da universidade que eu fui silenciado, já houve várias coisas, e aí eu apresentei um trabalho uma vez, não aqui, mas no Rio de Janeiro, na Federal do Rio, e aí eu lembro que eu dei uma aula, foi uma experiência incrível, e eu dei uma aula, e aí um acontecimento assim que teve foi um aluno, um professor, que usa muita metáfora, não entendia muito esse rolê, é um jovem negro periférico, chegou na universidade com todas as dificuldades que a gente tem ali no primeiro, segundo, na verdade a gente tem dificuldade até formar. Né? E aí a gente começa, e ele fala muito sobre isso, assim, que é de começar a entender, olha, peraí, você fala muita metáfora e eu não estou conseguindo compreender, parece que eu não li os textos direito, parece que a ideia do texto, eu entendi uma coisa, chega aqui, você usa umas coisas, umas metáforas muito antigas que eu não consigo compreender. Aí o Samuel se identificando, porque a história é muito parecida com nossa realidade, assim, na dança a gente também vivencia um pouco isso. E aí ele passou o primeiro, segundo, terceiro semestre, ele chegou nesse professor novamente e conversou com o professor, olha, eu estou sentindo muita dificuldade. E esse professor falou com ele assim, eu não sei o que fazer. Eu posso tentar te explicar de outras formas e tal, mas eu não sei ainda de que forma que eu posso te explicar isso. E aí continuou dando aula para ele, assim, nem tchum para a situação. E aí ele deu um trabalho livre, onde você podia escolher um tema, e você tinha que fazer um texto falando sobre o assunto, defender um assunto. E aí esse jovem, assim, ele escreveu essa história toda em gíria. Toda em gíria. O texto dele, as duas laudas foram gíria. Gíria atrás de gíria. E aí, com a ortografia correta, com tudo do jeito que a academia nos cobra. E ele chegou para esse professor e entregou. Depois de um tempo, esse professor falou assim, chamou ele, né, como se fosse ele passar uma vergonha, e chamou ele na frente da turma inteira e falou assim, olha, eu não compreendi seu trabalho. Seu trabalho está numa linguagem que não tem como se entender, não tem onde pesquisar e tal. Ele falou assim, e aí o jovem pega e responde para esse professor, tem 3 semestres que eu me sinto exatamente dessa forma. Só que o que você fala, eu aprendi que se eu anotar e jogar no Google,
eu vou encontrar um significado. Isso aí que eu te escrevi, não. Isso aí, se você não vivenciar, você não vai entender. Você não vai jogar no Google uma gíria e vai saber de onde ela vem, ou o que isso significa. Isso aí que eu escrevi é de vivência. E é dessa forma que você não entendeu. Tem 3 semestres que eu estou com você e eu também ainda não entendi nada, não compreendi nada, não compreendo muita coisa que eu vejo nos textos, eu não consigo compreender. Dessa mesma forma que você está se sentindo agora, tem 3 semestres. E aí, como é que a gente faz? E aí eu acho que é isso, assim, esse lugar da vivência, eu sempre defendo muito a vivência, porque quando eu trabalho em diversos projetos sociais, quando eu dou mentoria para projetos sociais, né, e aí eu falo muito sobre isso. Deixa o jovem chegar primeiro. Começa a sua matéria ou a sua atividade a partir das vivências dos jovens. E ali, agora eu entendi, tipo assim, agora eu consigo, dei a primeira aula, dei uma segunda aula, e aí eu fui entendendo ali o que esse jovem está trazendo, e eu começo a ligar o ponto desse jovem, por exemplo, com o ponto da minha matéria. Eu tive um professor de português, por exemplo, no início do ensino médio, que ele falava muito palavrão dentro da sala de aula. Nossa, ele falava palavrão. Ele jogava bolinha de gude. Bolinha de papel. A minha turma eu sempre fui das turmas mais bagunceiras, né? E aí ele chega assim e fala besteira, os meninos começam a falar besteira com ele fala também. Mas quando ele dava uma prova, a diretora ficava de cara, porque a turma mais bagunceira tinha uma nota excelente nas provas. E a gente aprendia de uma forma que nem a gente sabia. Sabe? Porque ele entrava no meio da nossa zoeira ali, no meio da nossa brincadeira, e colocava. E ele era professor de português. E a gente sempre tem muita dificuldade assim, com o português. Então, eu acredito que é isso. Assim, o funk, ele é muita vivência. E o Favelinha Dance, por exemplo, quando a gente vai para os palcos, a gente leva um pouco dessa vivência. A gente leva um pouco dessas situações que a gente vive fora, né? Quando a gente vive em diversos lugares, em diversos festivais. E aí é muito importante, por exemplo, a gente falar isso, porque quando eu conto de quando criou o observatório, porque mataram um jovem, né, dentro do baile funk, esse mesmo funk estava sendo cultivado num dos maiores festivais de música da América Latina, que é o Meca Iotim. O mesmo funk, no mesmo dia, sabe? Só que enquanto na favela estava tendo uma opressão da segurança pública do Estado, dentro de um festival extremamente elitizado, ele está sendo cultivado, mesmo assim os meninos passam por diversas situações. E aí a história se repete em 2019. Em 2019, enquanto o Favelinha Dance tem a primeira vez que a gente vai para fora do Brasil, né, em 2019, que é uma conquista muito grande para a gente poder sair daqui, para falar da nossa cultura, para poder mostrar um pouco do que a gente faz, da nossa corporalidade, com um engajamento muito bom, com uma recepção incrível. No mesmo dia que a gente dançou no primeiro Museu de Arte Contemporânea de Paris, que a gente estava dançando, em Paraisópolis, 9 jovens brutalmente assassinados pela segurança pública do estado de São Paulo, e 9 jovens falando desse mesmo funk, dançando esse mesmo funk, propondo a mesma ideia de baile funk dentro de um museu, do outro lado do oceano, sabe? E aí é isso assim que eu trago, que a gente leva muito para os palcos. A gente estava com uma performance muito legal, assim, de viagem, do que nos atravessa, e acho que sempre quando vocês verem um trabalho meu, vocês vão sempre identificar isso, porque eu trabalho muito nesse lugar da vivência. O que você vive no seu dia a dia para a gente poder trabalhar nesse espetáculo, nas coreografias, nos workshops, nos textos? Então, eu acho que o que resume assim, um pouco do que está para baixo desse iceberg todo é vivência. Negona, massa demais. Quando você fala da vivência,
Você traz uma história muito massa, que é um lugar empático, assim, sabe, que a gente olha com muita empatia, e que eu acho que, infelizmente, né, nessas grandes discussões que a gente está tendo, tem esse grande esvaziamento que as pessoas chamam de vitimismo, que as pessoas chamam de mimimi, né? E é muito difícil, de fato, é um exercício constante a gente se colocar no lugar do outro para entender essa vivência riquíssima que você traz, né? Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho, que você falou que faz mentoria, que se apresenta, como é que você percebe essas recepções? Você se apresenta em locais diferentes? Não? O Bruno e Negona, será que dá? Bruno, eu mandei uma pergunta do Elbert. Vê se dá pra gente incluir nessa sua. Claro, claro. Aí Negona, o Elbert no YouTube, ele perguntou assim: como é para Negona dançar, para Negona Dance ocupar a academia? Como viabilizar a entrada de outros artistas negros e periféricos nas faculdades, sejam públicas ou privadas? Isso é muito legal, assim. Eu acho que a galera da periferia, um assunto que eu gosto muito de levar mais uma vez para dentro das salas de aula, e sempre no período eu tento conversar com quem está no ônibus, nos amarelinhos, quem está passando perto de mim, que está no ensino médio, que a primeira coisa é: as pessoas precisam ser informadas que a Faculdade Federal de Minas Gerais e as faculdades federais que existem é uma faculdade pública e que não é cobrado uma mensalidade para estar lá dentro. Isso eu encontro como falha não só nas municipais, mas nas estaduais também, que é não informar os jovens do ensino médio de falar dessa possibilidade de faculdade. Porque, por exemplo, no meu ano, eu só descobri que o Enem era para passar para uma faculdade que eu não precisava pagar a mensalidade, que era uma faculdade pública, quando eu saio da escola. Porque até então, as possibilidades que nos eram apresentadas, quando eu falava, meu sonho é ser professor, porque eu acho que eu vou ser um professor diferente. Quando eu dividia isso dentro da sala de aula, a professora sempre falava, não, é verdade, existem várias faculdades privadas, é sempre o rolê das faculdades privadas que a gente vai escutar, sabe? Lógico que eu vou falar que tem professores excelentes que vão falar assim, não, tem possibilidade sim. E, inclusive, eu estudei numa escola que só depois eu descubro que tem 2 professoras que foram minha professora de português durante o ensino médio, que são professoras também que corrigiam as redações do Enem. Então, elas tinham um lugar para falar, assim, muito do Enem, só que isso não era falado para minha turma, porque no ensino médio, principalmente no terceiro ano, separam aqueles que dariam futuro daqueles que não ia chegar em lugar nenhum. E aí, isso foi separado. Então, na minha turma, isso nunca foi falado. Então, eu formei, e só no ano seguinte eu descubro, a galera começa a falar comigo, Enem, que eu começo a ver o que é. Eu falei, eu quero esse negócio. E aí eu descobri o curso de dança, que é licenciatura em dança. Eu falei, me apaixonei. Falei, é isso aqui que eu quero. Trabalhar com dança e trabalhar com educação, realização de sonho. E aí, quando eu chego nesses espaços, ainda não é para a universidade, ainda é muito chocante o meu corpo estar na universidade, chegar na universidade, né? Ainda é muito chocante, porque ainda somos poucos, temos que ocupar ainda muito mais. Mas para mim, assim, ocupar a universidade, e eu escutei essa frase da Bia Ferreira em um vídeo dela que a gente estava fazendo eu no Rio, fazendo sobre alguns trabalhos, e alguém colocou esse vídeo, e aí eu lembro que ela fala assim, durante muito tempo contaram as nossas histórias, está no nosso momento de contar a nossa própria história, somos nós que devemos ser protagonista e escrever nossas histórias. Por exemplo, hoje eu consigo te apontar, por exemplo, eu não vou fazer isso publicamente, mas eu consigo te apontar, por exemplo, uns 12 trabalhos acadêmicos entre TCC, mestrado e doutorado, onde eu sou objeto de pesquisa, mas não tem meu nome.
sabe? Então, quando eu entro na universidade, eu entro para suprir essa necessidade que eu sinto que é uma necessidade minha e uma necessidade daqueles que estão perto de mim e dos meus, que tá na hora da gente contar a nossa própria história, tá na hora da gente entrar nas universidades e e deixar de ser nós sermos só o objeto de pesquisa, nós contar nossas próprias histórias, nossas próprias experiências, porque, por exemplo, quando a gente vai olhar para pessoas que falam sobre funk dentro da universidade, majoritariamente ainda são pessoas brancas que estão nesses espaços e que muitas das vezes não teve vivência nenhuma do funk, com funk na periferia. Então, para mim, é um lugar muito, de fato, muito importante, sabe? Estar lá dentro. E não vou dizer que é um caminho fácil, porque toda vez que eu faço algum trabalho, eu já ouvi, depois de apresentar trabalho dentro da dança, por exemplo, já ouvi, isso acontece realmente? De eu levar vivências, de eu levar essas coisas, porque é uma coisa tão distante, e a academia está tão pregada na teoria, sempre na teoria, que esquece que principalmente nós que estudamos licenciatura, a gente vai sair, a gente vai para uma prática. E essa prática, majoritariamente das pessoas que vão sair, essas pessoas vão para escolas públicas trabalhar, e aí, quando essas pessoas chegarem e se depararem com a escola pública, que a teoria, as metodologias, as didáticas não funcionam já assim de cara, essa pessoa que passou lá 5 anos estudando, se dedicando, amando a área da licenciatura, e ela se frustra nesse lugar, ela começa a ser uma pessoa opressora sem saber que ela está sendo opressora. E ela começa só a dar continuidade a um sistema opressor para essa galera. Então, eu acho que assim, ocupar a universidade hoje para mim é falar que eu quero sair de lá diferente, e pelo menos aqueles que estão na minha turma, que estão em contato comigo, ou por onde eu passo, eu quero que as pessoas saiam com isso muito nítido assim, da universidade, que a escola pública não é uma fantasia. Você precisa de entender de prática, você precisa de entender da realidade dessa juventude, desses adolescentes, para poder para depois falar sobre teoria, para falar sobre didática, para falar sobre diversas coisas. Porque a gente está falando de sujeitos, eu sei que a educação pessoal vem de casa, mas a educação social vem da escola. A escola ajuda a construir isso, né? Esse lugar da educação social. Então, eu sou uma pessoa que não vou falar que é fácil estar dentro da universidade. Já passou por diversas vezes da minha cabeça para mim desistir disso tudo, porque o quanto que é difícil ter que resistir, o quanto que eu escuto, se não está escrito, não existe. E aí eu tenho que procurar caminhos para poder justificar aquilo ali que eu estou falando, para poder, sabe? Então, para mim, estar na universidade é um ato de resistência. Eu espero que um dia isso deixe de ser. Mas ainda estar na universidade, para mim, é um ato de resistência. E eu fico muito feliz de hoje encontrar rostos e corpos como o meu, de enxergar pessoas como eu, assim, dentro da universidade, não só no meu curso, mas nos outros cursos, né, que eu já fui no direito, já fui para música, fazer matéria na música. Tem uma galera do direito que gosta muito do meu trabalho, já escrevi diversos artigos para os seminários que a galera do direito faz. O observatório também faz muito isso. Então, assim, eu acho que pensar nessa viabilização de novos jovens negros periféricos entrar na universidade tem que partir da educação. Porque a minha mãe não sabe o que é universidade. Então, onde eu vou aprender sobre universidade é na educação.
Negona, curiosidade, você falou que a universidade pública, olha como é que a UFMG já foi muito mais elitista. Eu entrei em 2007, né, lá na UFMG. Existia uma semestralidade, eu não sei se você sabia, pagava-se uma semestralidade que era naturalizada. E eu, quando vim de outra cidade, as pessoas assustaram, que eles falaram assim, como assim você vem de outra cidade para uma universidade que ela é federal? Que ela, teoricamente, é para todo mundo, né? Sim. Então, esse caminho que você fala, ele é muito massa e é de uma riqueza pedagógica, que você fala que queria... essa docência que você já traz na sua fala é muito massa. E aí eu queria retomar a minha pergunta. Como é que são os processos de mentoria seu com o funk? Então, geralmente principalmente projetos sociais, quando me convidam para falar sobre, para entender, igual durante a pandemia agora, vários e vários projetos falaram, e agora, como que eu vou dialogar com a juventude online, no WhatsApp? Essa galera não quer, vive no celular, mas não responde às atividades. Como que eu trago essa galera para perto? E aí eu começo com alfinetadas. Eu falei, você nunca dialogou com essa galera. É a primeira coisa. E aí, depois eu vou entender qual que é a identidade que esse projeto social estabelece para esse jovem. Porque por mais que seja um projeto social ou um projeto social dentro das escolas públicas, por mais que ele seja, o que ele prega para esse jovem? É uma coisa que é maçante? Ou é alguma coisa que é prazeroso? E aí eu levo a instituição a pensar as suas próprias metodologias, e aí eu uso uma pessoa que eu gosto muito, que é a abordagem triangular da Ana Mãe Barbosa, que vai falar de experiência, que vai falar sobre contato, sabe? E é uma abordagem que vai não necessariamente vai ser metódica, né? Tem que acontecer assim, tem que acontecer assado, tem que ser esse o caminho de construção. E aí, geralmente, quando eu vou para os projetos sociais, eu vou com essa intenção. Eu primeiro quero entender qual é o papel do projeto social, o que vocês constroem, o que vocês acham que passam, e aí depois eu quero conversar com os alunos, com 2 alunos. E aí eu gosto geralmente de conversar com os que são considerados piores alunos, os mais atentados. É eles que vão me dizer o que de fato chama a atenção deles quando eles querem uma sala de aula. Ou, eu gosto muito da oficina de tal professor. O dia que há outras oficinas, não quero. E aí tem esse lugar também, muitas das vezes, da representatividade. E eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande em lidar com um adolescente jovem. Eu fiz parte durante 2 anos assim de um programa de extensão da UFMG, onde eu era uma das únicas pessoas negras dentro do projeto, mas também uma das únicas pessoas que os meninos olhavam. Eu sempre tinha turma cheia, e aí às vezes também não, mas é porque eu também trabalhava com funk e tal. É uma linguagem que os meninos se identificam, o teatro e a dança, dentro desse projeto, sempre tiveram os maiores públicos, e aí era um lugar que também me incomodava muito, porque eu sempre gostei de quantidade. E quando falava, sua turma só pode ter 10 pessoas, 12 pessoas, peraí, eu estou falando de quando eu trabalhei em projeto social, dentro de favela, eu tinha 60 alunos dentro da quadra. Então, assim, você falar para mim trabalhar com 12, nossa, para mim é muito difícil. Mas é esse lugar, assim, da vivência, do lugar de, não só da vivência, né? De dialogar mais, da forma que eu falo, da forma que, por exemplo, eu falo sobre alguns assuntos problemáticos, porque, por exemplo, Negona, você dá aula de funk, você dá mentoria a partir de funk. Peraí, mas eu também falo sobre machismo,
eu falo sobre feminismo, eu falo sobre, muitas das vezes, levo para as meninas, principalmente as meninas, pensarem sobre o feminismo negro e o feminismo branco que não chega na quebrada. Eu falo sobre genocídio da juventude negra periférica, eu falo sobre feminicídio, porque o índice de... Eu falo sobre violência doméstica. Então, peraí, eu falo sobre funk e tal, estou trabalhando funk, estamos rebolando, estamos dançando, estamos fazendo várias coisas que o funk traz sobre hipersexualização, tanto do homem, tanto da mulher. E aí eu levo tudo isso para as mentorias. Tudo isso eu levo para a mentoria. De entender principalmente as abordagens. Porque se eu vou falar com a juventude periférica numa norma culta padrão, a galera não vai se interessar de jeito nenhum. Então, por exemplo, eu já entrei em um projeto que era para me dar balé clássico, mas no primeiro mês eu tive que trabalhar com funk, porque eu sabia que era aquela linguagem ali que eu ia conseguir trazer outras vertentes, sabe? E aí discutir também o balé clássico nesse lugar, não de encaixotar, de falar, olha, meninas, na aula de balé tem que ser assim, assim, assado, sabe? Olha, tem que ser assim, mas existem outras possibilidades, sabe? Então eu tento sempre levar para essas mentorias, primeiro, a instituição precisa entender, de fato, o que ela propõe e o que ela acha que funciona, e depois eu chego assim, olha, eu trabalho dessa forma aqui, de entender, olha, de experiências de eu estar fazendo aula ou dando aula e ter gente na porta armada querendo pegar aluno que está fazendo a aula, ou que é um amigo fazendo aula junto comigo, solucionar problemas. Então eu sempre falo assim, dependendo do projeto, né? Eu costumo falar, se o projeto nunca foi atrativo para a criança só está ali para suprir uma necessidade, muitas das vezes, de um almoço que a mãe não pode fazer em casa, tá ali só para suprir uma necessidade e uma obrigação e um dinheiro de pagar uma terceira pessoa para poder para poder cuidar dele, ele tá ali naquele projeto só por estar, e aquele projeto ali entende que tá tudo bem porque eles precisam só entregar número, quantidade. Quando esse caos chega, que eles precisam interagir de fato com a juventude, eles não conhecem a família. Eles não dialogam com a família, eles não dialogam com a comunidade que esse jovem faz parte, eles não dialogam nem com o jovem. Então, peraí, então a gente vai ter que construir algo novo, um caminho novo. E aí algumas instituições brigam muito comigo, porque eu falo, isso não vai ser do dia para a noite. Não é depois dessa mentoria, de uma semana de mentorias, depois de 2 dias de mentoria, ou um dia só de mentoria, que nós vamos solucionar o problema da instituição, não. A instituição vai ter que começar, bem dizer, do zero, entender, começar um diálogo, muitas das vezes, com o local, com o território, entender quais são as necessidades do território, que essa juventude necessita, sabe? Não é só, eu vou colocar uma aula de balé aqui, uma aula de grafite aqui, e aí tem uma outra coisa, e aí eu vou falar o nome da instituição, mas um motivo de uma das instituições, que é uma instituição conhecida no Brasil inteiro, ter acabado dentro de Belo Horizonte, foi quando começou a tirar os professores, que eram todos, a maioria, oriundos de periferia, da favela, assim, começou a tirar esses professores para começar a trazer estagiários de uma faculdade privada, porque o custo é menor, e aí várias coisas entram aí, eles também começam a perder público. E aí perder público significa no fechamento de um projeto, né? Porque o projeto ele precisa falar de número, ele precisa falar de quantidade, de quantitativo, né? Aí, as aulas de jazz, as aulas de balé, a aula de hip hop tem 50 alunos, tem 100 alunos. E aí de entender também, os projetos sociais precisam começar a entender a função da arte enquanto
veículo de transformação social. Porque se a escola não vai falar sobre isso, e ele sai da escola e vai para o projeto precisa falar. Sabe? O projeto precisa apresentar possibilidades. O projeto precisa falar, a gente está aqui, ó. E aí eu gosto muito de falar, porque hoje eu acredito muito que eu chego nos lugares que eu cheguei e tenho o pensamento que eu cheguei graças a danças urbanas lá atrás. Porque o Márcio, que era o nosso professor, ele sempre falava com a gente, olha, gente, viver de dança é difícil. Então ele sempre trouxe a dança, a técnica muito forte, uma pegada muito forte, uma cobrança muito grande quando você está ali dançando e tal, mas dele falar, olha, tá tudo bem se você se descobrir aqui que você quer ser dentista, engenheiro, se você quer ser padeiro, se você quer ser quem vocês precisarem ser, tá tudo bem, sabe? Mas a dança foi esse caminho, a dança trouxe só esse caminho, sabe? De chegar e de falar, olha, existem outras possibilidades de futuro que a escola não me apresentou, mas esses projetos sociais precisam apresentar, sabe? Então eu trago isso, assim, muito esses questionamentos dentro dos projetos sociais. E é urgente tudo isso que você está falando, sabe? Acho que um dos carros-chefes da nossa vontade de fazer isso, né, é mostrar para os alunos, qualquer tipo de aluno, né, de qualquer escola que seja, que é possível viver de arte. E que viver de arte, por mais que existam essas dificuldades, assim como existem em qualquer profissão, né, porque a gente realiza essas profissões, esquece dessas realidades sociais de quem tem mais condição, ou de quem tem mais QI, ou de quem tem mais não sei o quê. Agora, quando você fala tudo isso, é muito bonito, porque é viver com coragem, é viver com integridade, é viver a sua verdade, né? E não criar camadas de outros para ser quem você não quer ser. Então, quando você traz essa sinceridade, né, Gona, ela é muito urgente na escola. Que bom que você trabalha com isso. Que bom que você... quando você falou, né, eu gosto de trabalhar com 60 pessoas. A imagem que vem na minha cabeça é de multiplicação, de partilha, mesmo, sabe? De pessoas que precisam de um referencial como você e que falam, opa, achei, tá aí, né? Eu acho que tem uma necessidade muito grande, assim, Favelinha Dance traz muito isso e eu comecei a observar. As gerações anteriores a minhas e essas gerações que estão chegando, né, principalmente dentro da periferia, a gente precisa de um ponto de referência. E quando esse ponto de referência está ali do meu lado e é palpável, tipo assim, porque eu ouvi falar que fulano de tal foi para a universidade, eu ouvi falar que fulano de tal saiu do país para poder fazer coisa. Não, eu não ouvi falar de tal. Meu vizinho foi para tal lugar. O menino que mora na minha rua foi para tal lugar. O menino que dança lá, o grupo que dança no baile funk foi para tal lugar. Então, para a gente é uma responsabilidade, essa juventude que está fazendo essa transformação a partir do funk é uma responsabilidade muito grande, mas de saber quais são os nossos passos, de saber dar esses passos, mas também é esse lugar de nos tornar ponto de referência, pontos que a gente não teve, né, na escola, na televisão, na mídia, na área comercial. Se a gente não teve, a gente precisa de ponto de referência. E hoje, até para a gente entender que a gente é esse ponto de referência, psicologicamente ainda é um processo que ainda tem que ser construído e não é um processo consolidado, porque você fala assim, quando as pessoas falam, por exemplo, comigo, eu me inspiro muito em você é uma pessoa muito assim, você faz um trabalho muito legal, o discurso que você desenvolve, as coisas que você escreve, é uma coisa que é diferenciada, é urgente na universidade. Para mim e para vários dos meus ainda é difícil processar isso, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, quando a gente entende que a gente é um ponto de referência e a gente trabalha com aquilo que a gente ama, a gente consegue alavancar, a gente consegue continuar e vendo outras pessoas e se tornando referência para o vizinho, que aí daqui a pouco não deixa de ser o vizinho, vira rua, da rua vira a quebrada inteira, da quebrada vira uma referência, e aí a gente vai reverberando isso, que a gente sempre começa no micro para poder ir para o macro, assim.
Acho que é muito isso, assim, esse lugar de referência. Ai, já virou para mim, já virou referência para mim. Estou incrivelmente apaixonado. Estou muito, muito, muito feliz de escutar. Eu não vejo a hora disso tudo voltar para a gente poder, não te levar fisicamente para a escola, sabe? De levar isso e falar, gente, é sobre isso. Amo. Queria saber se Gustavo, se Samuel, se alguém no YouTube quer perguntar alguma coisa, né? A gente já está chegando aí no nosso horário. 60 alunos na quadra da escola. A escola ninguém... Vamos! Sabe, teve uma época que o Faverinha Dance, porque o Cadu também é doido, né? O Cadu também gosta muito disso. E o Cadu tem uma linguagem também de dialogar, de atrair o olhar da juventude, dos adolescentes. E aí tem sempre aqueles horários que precisa ter reunião escolar, né? Precisa de todos os professores. Só que foi numa época que eu lembro que eu acho que a agenda estava muito apertada para cumprir, e aí não podia dispensar os alunos. Então, algumas escolas começaram a contratar a gente, e aí jogava a gente, tipo assim, numa quadra, com a escola o turno inteiro, sem coordenador, sem professor, sem nada, aquilo ali. E aí aquilo ali era divertido, porque a gente dançava, a gente apresentava, a gente fazia um baile, a gente falava sobre o nosso trabalho, e a galera perguntava como é que é, eles conseguem ganhar dinheiro com isso, não consegue, tá começando, de onde vocês são, quero fazer também, e aí a galera sai, levanta, a gente liga um som, pau quebra, todo mundo dançando, e aí quando o povo assusta, tipo assim, que não tem, que é difícil, né, tipo assim, sempre tem um ali que tenta correr, que tenta fugir, parambular pela escola. E com a gente, assim, eu fico muito feliz que os momentos que a gente proporcionou de escola, assim, foram vários momentos assim. E não foi 1 ou 2, não, deve ter sido uns 10 ou 15 por aí, porque foi um momento que eu estava fazendo muito isso. Eu acho muito legal, assim. No YouTube não temos mais perguntas, eu também não. Não sei se o Lu tem. Eu, então, queria fazer um negócio que é dessa trajetória, disso tudo que eu falei, acredito que eu devo ter deixado alguma coisa passar, mas eu espero que a gente tenha mais oportunidade, faz um round 2, tá? Mas... Tá gravado e eu vou cobrar. Vamos fazer. E aí, durante toda essa trajetória, teve uma pessoa também que acreditou, que quando chegou na favelinha e falou, olha, eu quero contar uma história, não uma história institucional, porque a favelinha já tem muita visibilidade, eu quero contar uma história diferente, eu quero contar uma história de pessoa e tá, e o Cadu e a Kika, assim, sempre acreditaram muito em mim, sempre me engajaram muito, falou, vai fazer. Quando eu penso em trancar a faculdade, que eu comento, eu falo, se você trancar vai levar uma porrada, sabe, na base da agressividade, assim, mas o Marcelo Coelho, que veio com uma pesquisa, que faz um trabalho muito massa do audiovisual, quando ele chega com a proposta de fazer um vídeo documentário para o Cadu, e aí ele fala, não queria uma coisa institucional, eu quero contar uma história de alguém, e aí eu tinha acabado de conquistar, eu tinha acabado de passar na universidade, tinha muita prospecção de futuro, muita coisa acontecendo, palestras, aulas, shows, eu tenho um grupo também que começou a estrear espetáculo, e aí a gente fez essas coisas assim, e foi muito massa, e aí resultou em um mini doc, que se a gente conseguir apresentar, a gente consegue apresentar? Sim, posso compartilhar? Já está aberto aqui. Tudo, pode compartilhar.
Acho que deu uma travadinha. É isso é Negona, um pouco assim. Negona, só tenho que te agradecer pela disponibilidade, pelo aprendizado gigantesco que eu tive, pelo compartilhamento. Só dá força para os momentos, do jeito que tudo tá rolando. E de verdade, espero que isso continue sendo muito frutífero, espero que todo o seu caminho continue sendo maravilhoso do jeito que está sendo, e que você possa continuar espalhando essa semente para todo quanto é lado. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que tem uma pergunta no YouTube.
Mas eu que agradeço, assim, como eu falei, eu amo falar sobre, amo contribuir com esses assuntos. Eu acho que é um assunto que a gente precisa falar, é um assunto que eu também me sinto bem para falar. É um assunto que eu gosto de dialogar, principalmente com a universidade, com escolas públicas. E é isso, assim, muito obrigado vocês, assim, por ter lembrado de mim. Quando... porque tenho várias, N outras pessoas, assim. Qual pergunta? Peraí. Acho que eu sei qual pergunta que é. A Azula, gente. A Azula Eu é leio minha para você, amiga. você quer? Pode. Negona, Valores de Minas. Como o projeto contribuiu, né, ou contribui para a formação dos jovens da periferia? Aí você já pode responder e já estava meio que encerrando, né? Uhum. Beleza, vamos lá. Valores de Minas. Gente, eu falo que eu não vivi valores. Na época que eu fiz valores, eu estava vivendo uma vida ainda muito gospel. Eu amo falar isso. E uma coisa que eu sempre falo, e aí choca muito, eu namorava menina. E aí, eu era da igreja, namorava menina. Inclusive, ela era da Kabum, que fica lá no mesmo espaço do plugin. Mas Valores me ampliou muito. Foi o ano que eu falei assim, e agora? O que eu quero fazer da vida? E aí Valores me traz, porque foi o espetáculo Zanzar, e o Zanzar fala muito de atravessamentos, né? De barreiras, de linhas de chegada, de divisão de municípios e tal, e aí vai contar um pouco da história do circo nômade, de sair daqui para ir para ali, sair daqui, ocupa ali, ocupa espaços e tal. E eu comecei foi valores que eu comecei a questionar muito ali no valores sobre a minha sexualidade, a minha identidade de gênero. O que eu estava fazendo na igreja era uma coisa que eu queria, uma coisa que eu só estava ali para reprimir um medo, para tentar mudar alguma coisa de um medo que eu tinha de família. E aí depois eu entendi que minha família, inclusive, nós melhoramos muito mais depois que eu assumi. E aí Valores de Minas me abriu diversas pontes e diversas portas, assim, tanto de pensamentos, tanto na dança, né? Porque Valores de Minas, eu ganhei 2 bolsas no meio do ano, eu ganhei 2 bolsas para escolas fora, e no final do ano eu ganhei umas 10 bolsas, 15 bolsas, não sei, não lembro da época. Mas várias escolas de BH me ofereceram bolsa para eu poder estar dando continuidade na dança ali. Então, mas foi um lugar também que me questionou, porque na primeira mostra, muitos coreógrafos, muita gente renomada de Belo Horizonte, olhou para mim na primeira mostra e falou assim: não continua porque isso aí não é para você, a dança não te escolheu, sabe? E durante muito tempo eu fiquei com aquele negócio, e aí? Vou terminar o curso, mas o que eu quero? Será que a dança me escolheu? A dança não me escolheu? E ver essa mesma galera que falou isso no início me dando bolsa no final. Mas esse, assim, uma coisa que o Valores me contribuiu muito, e o Valores me fez realizar o sonho, assim, que era subir no palco do Palácio das Artes. E foi justamente E eu lembro que eu travei na coxia, foi uma experiência incrível, e eu travei na coxia, e eu lembro que a Letícia falou assim: você precisa entrar. A cena é sua agora, sabe? Você precisa entrar. E eu lembro que uma semana antes, não, uns dois dias antes, eu tinha ido no palco para assistir, né, um espetáculo da Deborah Coker. E eu falei, gente, é a companhia que é do meu sonho. 15 dias antes eu tinha assistido Grupo Corpo lá. Eu falei, gente, esse palco é o sonho de vários bailarinos, né? De vários dançarinos subir, assim. E logo em seguida, depois do Valores, assim, que foi no finalzinho, assim, eu falei, é isso aqui que eu quero para minha vida, é isso aqui que eu quero vivenciar, é isso aqui que eu quero viver, eu quero viver disso, sabe? Aí eu falo, ou a dança me escolhe, ou eu escolho ela. Então, não vai ter meio termo, não vai ter como fugir, não. E aí eu acho que é isso, assim, o Valores contribuiu muito para essa construção minha, para essa mente, sabe? Para esses caminhos que eu tô trilhando. Valores contribuiu muito para mim chegar nesses lugares, assim. Samira me chamava de capeta, eu lembro até hoje.
Hoje em dia a gente senta no bar, nos botecos da vida, e a gente racha de rir, porque eu tinha muito medo dela. E ela falava assim, esse menino, esse capeta, traz ele pra frente, porque ele tá fazendo um negócio que é legal. Ou então falava, você não tá bem hoje não, né? Esse menino capeteado, tem dia que ele tá super bem, tem dia que ele chega aqui pra baixo e não faz nada. E aí ela também foi uma pessoa muito motivadora, que mesmo me xingando, ela pegava no meu pé e tipo assim, olha, faz porque você consegue chegar. É por isso que a gente está te cobrando. E aí Letícia, Wesley Ribeiro, Cíntia Raider, Djalma Júnior, sabe? Eu falo que eles não foram os professores, assim, eles foram mentores para mim ter chegado onde eu cheguei hoje. A Gaia Dandara também, que dava aula de afro. Então, assim, eu compreendo muito isso, que valores em si, mas mais essas 6 pessoas, assim, que eram pessoas que estavam ali no meu pé, sabe? Estavam pessoas ali no meu pé de não me fazer desistir no momento que eu estava chorando. E aí eu já entrei com um pouco de aptidão, assim, com dança. Então, a minha relação com a turma não era uma relação muito boa, porque eu conseguia fazer as coisas muito bem, então o povo achava que eu me achava pra caramba, que eu tava ali era pra me exibir, sabe? Então foi onde eu entendi o que eu queria de fato para a vida, esse mundo da dança, e aí tô aí até hoje. Para quem não sabe, né, o Valores de Minas, gente, é um projeto do Estado, né Negona? Então, que Isso. tem curso de... Quer falar um pouquinho? Só para... O Valores atualmente é o CICAUT, que se torna um curso técnico agora, de formação em dança, circo, teatro, música, artes visuais. Um dos nossos amigos, companheiros do curso de dança, inclusive, é um dos professores, que é o André. Ele teve também semana passada, retrasada. Ele teve por aqui também. Essa semana, né? E aí, o CICAUT é esse palco cidadão, né? Onde você experimenta, onde você pode experimentar as outras áreas, porque às vezes você entra para fazer dança, mas você descobre que o circo te chama muito mais do que a dança ou a percussão, e você tem essa oportunidade de experimentar um pouquinho de tudo, né? E de vivenciar e de entender, olha, isso aqui é para mim. Isso aqui não é para mim, eu vou fazer outra coisa, meu negócio é, sei lá, ser advogado, meu negócio é, sabe, e eu gosto, é um projeto que eu gosto muito, que traz esse rolê, assim, que eu gosto, não é só é um curso técnico, eu tenho que formar dançarino, eu tenho que formar assistência, eu tenho que formar artistas visuais, não, eu tenho que formar pessoas, e a partir da experiência com a arte, é que elas vão decidir, olha, isso eu quero levar como trabalho, como minha prioridade, ou não. A arte só me fez despertar dentro de mim quem eu quero ser realmente, e o que eu quero estudar, e o que eu quero trabalhar de fato. E eu acho que o CICAUT hoje, o Valores vai fazer isso, o CICAUT continua nessa trajetória. Pode encerrar, Bruno. Mais uma vez, eu não tenho palavras para agradecer. Espero que em breve estejamos todos vacinados, que nos encontremos nos bares, nos bailes, nas vielas, nas ruas, nas universidades, nas escolas, para poder vivenciar, que tem uma palavra que fica hoje, é vivenciar. Vamos vivenciar o funk e espero que seja em breve pessoalmente, né, Gona? Muitíssimo obrigado. Obrigado, gente. Agradeço. Amigo, também quero te agradecer. Semana passada a gente veio só amigos, né? O Oscar, André e você essa semana. Estou muito feliz de vocês terem topado. Muito obrigado, Bruno, por ter topado a coordenar a gente, e o projeto está muito legal, estou muito feliz. Gu, obrigado demais mesmo pela parceria, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, e é isso. Obrigado, Bruno, obrigado, Negona, obrigado. Lembrando que dia 31, terça-feira que vem, teremos Madu Machado e Dolly Piercing. Gente, não perde. Beijos, boa noite. Gente, obrigado. Beijo, beijo. Vamos fazer dessa universidade uma favela. Vamos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Gu. Tchau, Bruno. Tchau, Negona. Obrigado. Tchau, tchau.